Luxemburgo. Tem o Luxemburgo aí, ô... Vamos escutar o Luxemburgo. Você gosta, né, cara? Não, pô. Não, você adora fazer isso. Semana passada ele tava de gracinha com você, né, David Jones? Vamos lá. A do Luxo ele ainda não mandou, não. Só tem do Braz e do Palmeiras. Ah, não. Então Então vamos falar segura. daqui a pouco. Ah, vamos Então, falar eu do tenho- Luan. não, eu Crise, tenho- crise. Então, o Luan, vamos lá. Galera, é o seguinte. Caralho, o... mas só Mas é porque, bom. não, porque o Luan... Só O tragédia. Luan, ó, o que aconteceu? Vai, eu vai. não entendi, eu acho que vocês podem explicar melhor. O Denilson Show, né, tem um podcast, e o Luan, do Corinthians, foi lá. Só que parece que ele lança uns cortes antes de sair o episódio, porque o episódio é hoje. Solta. É isso? Tá. E aí saíram os cortes lá, onde o Luan falava que queria jogar, não sei o quê. Aí contestaram o Luxemburgo na entrevista coletiva sobre isso, e ele falou o seguinte. Luxemburgo sobre Luan. Esquece podcast. Pergunta pra torcida do Corinthians se ela quer o jogador em campo. Não cabe a mim responder. Foi antes de eu chegar. Ele, Luan, conversou comigo. Mas pra ser bem claro, o torcedor foi lá e disse, nós não queremos o Luan por aqui. Tá. Por que eu vou comprar essa briga? Ué, Em não podcast tem- você fala o que quiser. Não tem a sonora Tá. dele, não? Não. Vamos lá. Tem, Você pô. quer que eu vá Não, respondendo, tem- Davi? Não, mas o é Mules porque- falou que não tá. Pode Do falar. Luan não. É só as coletivas que ele tá falando. Eu tô falando. Isso é o Luxemburgo falando. É. Certo? Certo, vai. Primeira, pergunta se a torcida quer. Bom, a gente já falou disso aqui várias vezes, que o Duílio trouxe o Luxemburgo para ser o escudo. Para fazer esse meio termo que ele não tem coragem de fazer. Porque o Duílio, ele se esconde nos problemas, essa é a grande realidade. E aí, mais uma vez, o Duílio pode ser um cara sensacional, me parece ser um cara bonzinho, sabe? Legal. Como presidente, um fracasso total, assim, beira o ridículo. Beira não, é ridículo. Então ele trouxe o Luxemburgo justamente, ô Dava, para fazer esse meio termo aí com a torcida, de quando chegar nessas horas aí, porque, por exemplo, tinha muita gente pedindo que o Luan não jogasse. Então agora vamos falar, a gente só tá fazendo o que a torcida queria, mas entra muito no que o Matheus Mandei no falou, grupo aí, Mules. e o Matheus foi muito bem. Você tem que ter personalidade. Você é o Luxemburgo. Se fosse o Barbieri fazendo isso, ainda dava, porra, tudo bem, vai, o cara tá ali caindo pra torcida, tem treinador jovem, não, tem e assim, base, Clóvis, sabe? você falou uma parada na última semana que é isso. Chegou, foi lá, cumprimentou a torcida, pegou, entendeu o que tava, as críticas, o que a galera tava reclamando. Beleza, irmão. Só que assim, na hora de montar o time é você, cara. Exatamente. Claro, cara. Porque se der merda, vai ser em você, velho. Então não adianta você jogar com a Então, torcida mas sabe o que eu acho também. louco? Por isso que eu acho que o Luxemburgo foi... Pego meio no foda, assim, porque não faz melhor... Cara, Eu acho que ele nem sabia se bobear dessas aspas. não, E eu aí acho que ele não chegaram sabia, porque não faz o menor sentido, porque ele tem... Cara, não faltam argumentos pra você falar que o Luan não cabe no time. Assim, não precisa... Cara, ele fala, passaram 7 treinadores aqui, todos observaram o Luan, nenhum achou que ele podia render. Quando jogou não foi, eu tô Ele, fala, observando. isso aí- ele tá treinando, a gente vai avaliar quando ele tiver... Quando eu achar que tiver bom, claro. Mas aí ele não saber é um grande problema. Um grande problema, por quê? Porque, porra, hoje pra você falar com um técnico de futebol, um jogador, você tem que passar por 300 assessores. Sim. Nenhum desses 300 falou pra ele o que aconteceu Ah, antes pois da é. coletiva? Pois é. Eu não sei, porque igual ele tá falando dos cortes. Eu não sei se os caras tiveram acesso aos cortes já. Como assim, pô? No domingo Não, de todo manhã, mundo tinha. não tinha. Acho que tava Cara, O bagulho saiu na parada, sexta, eu sei lá, acho eu que, vi, eu pô. acho que, Foi sábado, eu né? vi. Não, eu Como acho é que eles não viram? isso é justamente o que o Cross tá falando. não sei Isso se foi aí, sábado ou domingo de isso manhã, aí saiu. é Não, foi antes. Eu vi, pô. isso aí é uma assessoria de imprensa Não, que concordo. não tá ligado, porque o que acontece? Nós aqui, nós sabemos muito bem que qualquer assunto envolvendo o Luan dá uma audiência insana, Enorme. tá? Desde sempre. Cara, tem um corte do Thiago Nunes falando do Luan aqui que deu mais de 1 milhão de views em 4 dias. Então, assim, é um assunto muito grande. Só que pra lá pro Corinthians, Luan é praticamente Parece um assunto morto, né? Assim. Então, eles não avaliaram que o Luan vir falar público ia gerar uma repercussão. O que é louco, porque Não, qualquer eu acho- um imaginava eu acho isso. que avaliaram. Não, acho que não, cara, porque senão tinham falado por técnico, né? Não, mas aí que tá, cara. Eu não acho que o problema aí, tipo, eu acho que eles, óbvio que eles sabiam que ia falar, ia dar no que falar, mas assim, a gente não sabe se os caras falaram isso pro Luxemburgo e ele também quis responder desse jeito, velho. Coloca Porque, aí o assim, vídeo pra gente ver. Porque o desculpa. tom que ele fala Ah. é meio, tipo, de foda-se, de deboche, de tipo, mesmo? caguei, tô nem aí Eu pro a- Luan. eu pô. acho Você não que- viu a fala, não viu Não o tom. vi, só viu- Então O bota cara aí, pode bota ter o vídeo falado aí, pro mano. assessor, pode ter falado e o Luxa ter falado, mano. Foda-se. É. Libera o áudio ali. Vamos ver. O áudio. Tá mudo. Pergunta à torcida do Corinthians se Bota ela quer o F5 jogador dentro do jogo. Transfere, sai de cima de mim, pergunta pra. Aí. Sai de cima de mim é foda, né? Aí é. Aí é fácil ser Não esquece o técnico, né? podcast. Pergunta à torcida do Corinthians isso. se ela quer o jogador dentro do jogo. Transfere, sai de cima de mim, pergunta pra torcida do Corinthians por alguma coisa que não cabe a mim. Não cabe a mim respondendo. Foi antes de eu chegar aqui. Então transfere a pergunta. Conversou comigo. Pô, Tá? Aí. Conversou comigo. Viu? Sim, conversou comigo. Mas, assim, ó, para ser bem claro, foi bem claro. O torcedor do Corinthians foi lá e disse aqui: nós não queremos
Pergunta pra eles. Nós não queremos o Luan aqui porque o Luan não foi justo assim. Então por que você vai comprar essa briga com um jogador que teve problema pra trás? Saudade do Luxemburgo, podcast, você fica fala o pro que você Shell. quiser. Pô, então Mas tem que fazer um outro questionamento, que é muito maior do que isso aí. Pergunta a torcida do... Aí repetiu. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo. Ô, Luxemburgo, aí é fácil ser técnico, né? Não joga pra cima de mim. Não, senão... transfere a pergunta pra... Que é isso? Que técnico é esse do Corinthians, cara? Que é isso? Não, porque só uma Ô, coisa, Luxemburgo, a questão... o time jogou mal hoje. Não. Transfere pro torcedor. A questão é porque isso, o Luan, cara? tudo isso surgiu porque o Luan falou no podcast que ele chegou e pediu pro Luxemburgo pra jogar. Pra treinar. Né? Pra treinar lá. Cara, eu e tal. posso treinar, me deixa treinar. Vamos ser justos. Tudo Eu até bem. falei antes do programa aqui. Eu não questiono a contratação do Luan, por quê? E torcedor também não adianta. Não adianta. Todo mundo queria. Quando anunciaram o Luan, eu fiquei, caralho, esse moleque vai vir, é corintiano, vai jogar muito, já foi rei da América. Então, assim, não adianta ser hipócrita agora. Eu queria muito, muita gente que eu conheço no torcedor do Corinthians, queria. E não só torcedores, outros times queriam contratar o Luan também, naquela época. Então, aí beleza, não vou nem jogar nas costas do nosso fantasminha de Itaquera, não. Agora, chegar o Luxemburgo e falar, não, transfere essa pergunta, e aí é mais uma vez repetindo ali. Cara, você é o técnico do Corinthians, você é o pior de tudo é ele ser o Luxemburgo também. Sabe? Não é um técnico novinho. É um cara que tem não é o Fernando Lázaro. Meu irmão, ele falou no podcast, é isso mesmo, não vai jogar comigo. Não quero colocar no meu time. Acabou. Não precisa dar essa desculpinha, não precisa inventar, dar voltas. Olha, não quero, acabou, não vai jogar. Não tá de acordo com o que eu espero de um jogo tecnicamente, o Luan não se encaixa no meu time. Entende? Mas a torcida não queria. Então vamos lá. A torcida quer o tio Chico ou o Luxemburgo? Pois é. Gil. Giuliano. Aí você vai ter que ser justo. Porque o que serve pra um serve pra todo mundo. Ou é só com o Luan isso daí? Então fica meio incoerente, fica meio hipócrita. Então, vamos lá. A torcida não quer um monte de jogador que tá aí. Você pode ver, faz uma pesquisa. O Corinthians tem meios pra isso, não é? E aí, pô, se você não sabia... Não, ele vai lá, ué. Ele vai lá em público e pergunta. Os galera não faz a rodinha lá e ele vai lá conversar com os caras? Então é fácil isso aí de saber. Aí, tipo assim, mais uma vez, decepção total com o Luxemburgo, porque assim, é o que eu já tinha falado, né, Dava? De tudo que aconteceu, passou um monte de técnico, veio Danilo, veio Lázaro. Bati a câmera dele e ficava assim. Esse silêncio me quebrou completamente. Caralho. Veio Lázaro, passou Cuca, Boa tarde. mandaram o Cuca embora. Quem mais passou? Foram 3 Agora, técnicos. esse ano foi isso, louco, né? E teve o E o VP que Cuca foi embora. arrumou em 2 jogos. Pois é, em 2 jogos ele arrumou, mas tá bom, beleza. Aí chega o Luxemburgo, que em uma situação normal jamais viria pro Corinthians, porque o Luxemburgo tava aposentado. essa é a grande realidade, Que nem o não é? Filipão, pô. Que nem o Filipão, tava aposentado. Calma, Mas pô. devido a tudo que aconteceu, o Luxemburgo, à primeira vista, foi um alívio, porque o que tava sendo cogitado aí, Roger Bom, e aí veio o Luxemburgo. E aí o mínimo que você espera do Luxemburgo o Luxemburgo é um cara cascudo, tá acostumado com medalhão, vai pegar esses medalhão tudo e vai separar. A primeira coisa que ele faz é fechamento com os medalhão. Então você vê os mesmos caras lá. Ele foi contratado pra ser o escudo do Duílio. Ou seja, a torcida já foi lá no CT, já tava o Luxemburgo lá pra falar com a torcida. Por quê? Porque é um cara que já tá acostumado a fazer essas palhaçadas. Só que entra no que a gente fala hoje. O futebol não é mais o mesmo que o Luxemburgo treinou um dia. E aí, pro tempo do Luxemburgo, ele foi, se não o melhor, um dos melhores treinadores que a gente já teve. Hoje não é mais. Acabou. Então, assim, o que a gente tá vendo, cara, é incompetência dentro de campo e na hora de dar uma coletiva. Ele não sabe a época que ele tá vivendo mais. O problema é que o jeito que ele fala, ele às vezes ativa um modo sincerão. E no momento que o Corinthians está, dependendo do que você for falar, irmão, a repercussão ali é tipo um tiro pra dentro, E assim, velho. e tem outro ponto, pô. Uma coisa é tu dar coletiva, vai passar ao vivo na rádio, vai passar uns lances na TV, vai estar no outro dia no jornal, valeu. Outra coisa é ter um link infinito, pô. Posso ver isso aí toda hora, todo momento. É outra parada. Exato. O tipo de, então, um cara de declaração inteligente. que você dá. Um cara inteligente, Caio. Não sei quem que fez essa pergunta do Luan. Ele falou isso? Pô, então eu vou esperar, não vou te responder agora, vou ver o que aconteceu, saber. vou procurar saber. Ou isso. Acabou. Ou então, Acabou. é só falar assim, não, ele tá treinando, gente. Eu deixo ele treinar, mas assim, não quer dizer que ele vai jogar e comigo é assim que vai funcionar. Claro. É básico. Não sabe nada é desse básico, show é aí, básico. dessa palhaçada. Isso jogar pra torcida, pra mim, assim, é claro uma resposta de pessoal, tô fechado com vocês, hein, torcedor? Você lembra que eu falei isso, hein? É tipo, segurando meu emprego. Sabe? Um pouco isso. sim. Mas assim, então, na hora de escalar o time,
você leva em consideração o que a torcida quer e o que ela não quer, porque assim, se o cara estiver treinando pra caralho, a torcida tá Sabe vendo? por que também ele tá fazendo Não isso, dá, Matheus? Pra você ver. Talvez o Corinthians, e aí eu não posso dizer que isso é ruim, tá? Vocês julguem. Mas talvez o Corinthians seja o único clube que tem uma torcida que seja diretamente ligada à decisão final. O que eu quero dizer com isso? A pressão, por ser uma torcida de massa, a pressão que a torcida fez e a treta que causou por causa do Cuca foi um bagulho que eu não vi nunca em clube nenhum. Eu nunca vi isso em clube nenhum. Eu já vi polêmicas e tal, mas o que aconteceu com o Corinthians e com a torcida, isso eu nunca vi. E aí é porque é muito grande e a torcida fez assim, ó. Dividiu. E foi mesmo. Foi uma divisão absurda. Foi guerra política, foi um monte de coisa que aconteceu. E aí, o que aconteceu internamente, e aí isso é o que eu sei que aconteceu é, os caras lá estão completamente apavorados. Por quê? Porque nessa gestão, eles conseguiram fazer uma divisão da torcida. E uma divisão da torcida nunca é bom, por quê? Porque você tem um produto em mãos, e esse produto tem que atingir um público no geral. Todo mundo, então, né? há uma questão, Dava, hoje, de personalidade que foi perdida. A personalidade que eu digo é o que sempre foi o Corinthians, né? Então não existe mais isso. Os caras vão ter que redefinir o que é o Corinthians agora. Porque tem aquele torcedor que é o mais emocionado, que ainda acha que é o time do povo, que ainda acha que é o time do Sócrates e que tudo mais, que carrega, é normal, o cara viveu com isso. E tem o outro, por outro lado, que tá entendendo que o Corinthians já não é mais isso há muito tempo, né? Aí tem a guerra política, que separou também. Então, dentro do clube, hoje os caras vivem uma pressão de eu tenho que agradar essa torcida agora. Porque o que aconteceu ali, cara, nunca foi visto isso antes. O que aconteceu ali foi absurdo. E é ano de eleição, né? E é ano de eleição. Então, ele vai meter esse carro da torcida porque ele quer agradar a torcida, ele quer, sabe, ele não quer ser o cara odiado, né? Claro. Então, assim, é muito do que aconteceu. Pô, aí. na moral, eu tô aqui brincando. Pô, ele tem os links aí? Só pra gente ver o nível do absurdo que é o que o Luxemburgo respondeu. A gente falou aqui o tanto que ele poderia responder. Eu perguntei pro chat GPT o que é que ele poderia O que que o responder chat no falou? lugar. O que o chat falou? E o chat GPT falou aqui, ó. Luan é um jogador de indiscutível talento. No entanto, nos treinamentos e partidas recentes, não temos visto o nível de desempenho necessário para a nossa estratégia de jogo. Lembre-se, o futebol é sobre o desempenho de todo o grupo, não apenas de um jogador. Além disso, os últimos anos também têm sido um desafio para ele. Apesar de seus esforços, a contribuição dele para a dinâmica geral da equipe não tem sido a ideal. Precisamos pensar no que é melhor para o coletivo e nesse momento isso significa que Luan não será escalado. Chat GPT. Luxa! Alguém tem dúvida que essa merda vai dominar o mundo, cara? Luxa! Ó, você não precisa de assessoria. Só do chat GPT, tá bom? Na dúvida, pergunta no chat GPT, Impressionante Luxa. isso aqui, tá? Aí, na Impressionante. dúvida, pede pro repórter botar uma pergunta no chat GPT. Aí, ó. Que a gente vai ter a Puta resposta. que pariu. Bom,